Caros amigos da revista Mundo PM, eu sou o Mário Trentin, estou trazendo para vocês mais um videocast aqui da revista sobre os artigos que foram capa das edições anteriores, que são esses artigos que trazem uma grande informação, são muito interessantes e vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais neles. Nós vamos falar hoje da edição número 40, cuja capa era essa aí que vocês estão vendo, grandes projetos de infraestrutura, e o Case Netlibs, que é um consórcio na Europa voltado para a excelência em gestão e organização desse tipo de projeto. Os autores são o Marcel e a Paulinha, membros da Netlibs, que é esse consórcio que eu falei, e o Viana Tavares, que é um brasileiro muito dedicado à área de engenharia de sistemas e também de grandes projetos de infraestrutura, e eles têm um grande know-how para trazer para a gente nessa área. Quando a gente pensa em grandes projetos de infraestrutura, já vem logo à mente aquela problemática toda de integração, de conseguir identificar todos os stakeholders e mais uma série de outras coisas que dependem da complexidade desses projetos. São projetos muito grandes, de grande impacto e que são estratégicos. São projetos estratégicos para os países, porque a infraestrutura de um país ajuda muito na sua competitividade, né? E por isso uma grande atenção nessa excelência foi dada pela Europa. O Netlibs partiu desse modelo de excelência e gestão, que é o EFQM, que ele lembra bastante também o Prêmio Nacional da Qualidade que nós temos aqui no Brasil, que é voltado para a excelência das organizações. Então nós temos os meios, que são as capacidades da organização, para produzir resultados, que é o que nós desejamos. Então esses meios envolvem liderança, pessoas, a política e a estratégia, parcerias e recursos e a modelagem dos processos, que é a interface, né, para eu transformar esses insumos, meios, capacidade, nos resultados que eu desejo. Então resultados em diversos níveis, né, para as pessoas em geral, clientes, para a sociedade, e eu vou medir isso de alguma forma com indicadores que são para medir esses resultados-chave de desempenho. De forma que, a partir dessa minha modelagem e dos indicadores que eu vou obter com esse acompanhamento, eu possa ter esse ciclo de feedback, de inovação e aprendizagem. Então, esse modelo de excelência e gestão, que também é europeu, ele deu o pontapé inicial ou a motivação para que se construísse o Netlibs. O Netlibs, cujo site está aí, www.netlibs.eu, é uma organização criada pela comunidade europeia, um consórcio, para trocar experiência no gerenciamento de grandes projetos de infraestrutura. E esse consórcio envolve organizações governamentais, os próprios governos, envolve empresas contratadas que trabalham nesses grandes projetos e também envolve pesquisadores e pessoas que estão trabalhando com o assunto, né? Um grande fórum de discussão, tem feito vários estudos, então desde 2006 o Netlibs fez alguns estudos sobre grandes projetos, que eu vou falar mais à frente, os resultados desses grandes projetos na Europa. E os projetos de infraestrutura, como eu disse, eles envolvem várias coisas, né? Que estão algumas delas aí do lado. A infraestrutura está muito ligada à excelência e a competitividade, ou seja, eu gerenciar bem esses projetos de infraestrutura, eu vou ter eficiência, eficácia, né, nos projetos, e isso vai trazer competitividade para minha empresa, ou aqui no caso, para os meus governos, meus países. Mas não podemos tirar o olho, né, dos stakeholders, que são muitos, e aqui principalmente a comunidade, além dos que estão ali diretamente relacionados com o projeto, a comunidade em geral, né, a população. E aí vem aspectos de integração, de comunicação e também os fatores de sustentabilidade que são cada vez mais necessários, né, exigidos nos projetos. Os projetos de infraestrutura eles têm alguns componentes aqui comuns de gestão, né, como orientação para resultados, que é bastante forte nos projetos, né? A focalização no cliente, que é a dificuldade aqui nesses grandes projetos vai ser identificar o cliente, né? Não é só quem paga, né? O cliente. Às vezes é até fácil de
identificar, né, o governo que está contratando aquele projeto de infraestrutura. Mas os usuários são muitos. E os impactados, né, os stakeholders, também são muitos. Então, a liderança para as pessoas, não só da equipe do projeto, mas também uma forma de liderança frente aos stakeholders para conseguir buy-in, apoio para esse projeto. Gestão de processo, que aí tem a ver também com o gerenciamento do projeto, com melhores práticas. O desenvolvimento, envolvimento das pessoas, a aprendizagem, capacidade de inovação, o desenvolvimento de parcerias, que aqui é extremamente necessário, não só com as empresas, mas entre os governos também, e a responsabilidade social, que eu disse para vocês, é cada vez mais observada nos projetos, né? Então, o NetLipse, que é esse consórcio, Network on the Management and Organization of Large Infrastructure Projects, é uma organização que está preocupada com a gestão desses grandes projetos, que é uma iniciativa muito interessante lá da Europa. A pesquisa do NetLipse começou aqui. LIPS são os Large Infrastructure Projects, ou seja, os grandes projetos de infraestrutura. Eles começaram e em 2006 começou a ser feita essa pesquisa. Aí embaixo tem o mapinha da Europa, marcando lá quais foram os projetos de infraestrutura analisados, né? Muitos projetos foram analisados, e grandes projetos, né? Projetos de construção de rodovias, ferrovias, interligando países, projetos multinacionais, como eu falei. E esses projetos, como mostra o gráfico aí acima, esses dois gráficos acima, mostram a variação de custo e a variação de prazo desses projetos, ou seja, que mostra aí, né, tá pequenininho, vocês podem ver melhor os detalhes no artigo da revista, ou também no site do NetLipse, que tem as informações sobre a pesquisa deles, mostra que existe uma grande variação, atrasos nos projetos, e também uma grande variação de custos, estourando o orçamento e muito. E aí, a partir disso, essa organização, NetLipse, esse consórcio, criou um modelo, que é a ferramenta IPAT, que a gente vai ver logo a seguir, para tentar ver quais são as dimensões que precisam ser tratadas nesses grandes projetos. Então, são projetos que têm características peculiares, né, que são diferentes dos projetos comuns realizados dentro de uma empresa, ou de uma empresa para um cliente só. Diferentemente desses projetos, os grandes projetos de infraestrutura têm um impacto enorme em diversas áreas. Então, o objetivo depois da pesquisa foi buscar a disseminação das melhores práticas, a identificação dessas melhores práticas e também um networking dessas pessoas lá na Europa, dessas empresas. Publicações do NetLipse foram feitas, grupos de interesse específicos foram desenvolvidos, e esses grupos de interesse específico eles são bastante interessantes, né? Um dos depoimentos que tem lá no NetLipse é que os benefícios desses grupos de interesse, as discussões nesses grupos de interesse, são bastante superiores a você fazer um curso ou treinamentos gerenciais, né? Então essa troca de informação é muito importante. E a ferramenta que foi desenvolvida, né, nesse contexto de grandes projetos de infraestrutura, a ferramenta que foi desenvolvida pela NetLipse é essa ferramenta IPAT, que é Infrastructure Projects Assessment Tool, uma ferramenta para avaliação de grandes projetos de infraestrutura. Vocês podem ver também nesse link do netlipse.eu, about.netlipse/IPAT. O modelo IPAT, esse modelo, o modelo da ferramenta, ele parte de 12 temas. Então, esses 12 temas são voltados para os stakeholders, para projetos relacionados, interfaces, para o ambiente político e para as companhias privadas. Mais próximo do projeto existe o cliente e o sponsor oficial e a organização que vai executar o projeto, ou a equipe do projeto em si. E são identificados 12 temas, e esses temas é que vão ser avaliados e pontuados pela ferramenta para dizer como é que você está indo no seu projeto de infraestrutura, tanto para benchmarking com outros projetos,
quanto para você ver quais as áreas você está fraco e precisa melhorar a gestão. Então, um dos temas é o contexto político, extremamente importante para esse tipo de projeto. O outro tema é objetivos, propósitos e o business case, que já é algo importante para qualquer tipo de projeto, né? Ter objetivos definidos, propósito, um bom business case. O terceiro tema, as especificações funcionais, o quão boas elas são, que também é importante para qualquer projeto. Aí vem o tema 4, que é interfaces do projeto, integração interna do projeto, e também interfaces externas do projeto. O tema 5, o gerenciamento dos stakeholders, que é dado uma importância muito grande ao gerenciamento dos stakeholders nesses grandes projetos de infraestrutura. A pesquisa do Netlibs mostra que abordagens ad hoc de gerenciamento de stakeholders, ou seja, você não planejar, não ter uma abordagem estruturada, antecipada para gerenciar esses stakeholders, causa uma série de problemas e dificuldades, e os projetos que não fizeram um bom planejamento e gerenciamento de stakeholders têm fracassado, principalmente naqueles desvios de prazo, de custo, entre outros problemas. O aspecto financeiro é um outro tema. Ele é importante nos projetos de infraestrutura por dois motivos. O primeiro é que eles envolvem grandes somas de dinheiro. E segundo, que são projetos com uma duração também longa, projetos de 5 anos, projetos de 10 anos. E as estimativas são mais difíceis de fazer nesse horizonte de tempo. E também ver a forma de obter esses fundos ao longo do tempo. O outro tema é aspectos legais, legislação, também é muito importante. Os aspectos tecnológicos, mais um tema, e o conhecimento sobre a área do projeto, que esses são temas analisados mais internamente do ponto de vista do projeto. O tema 10 também, que é a organização e gerenciamento do projeto, que é também visto do ponto de vista interno. A contratação, relacionamento com subcontratados, fornecedores do projeto. E o tema gerenciamento de riscos, tanto internos, externos, com uma análise bem detalhada dos impactos desse projeto. Essas são as 12 temas da ferramenta IPAT, que é essa ferramenta de avaliação dos projetos de infraestrutura. E essa ferramenta ela é utilizada nas avaliações ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Desde o início, essa avaliação ex ante, antes do projeto, então, na viabilidade do projeto, proposta do projeto, esses 12 temas já são avaliados e pontuados, para que eu possa melhorar a qualidade do meu projeto. Então, esse Quality Improvement, a partir da minha pontuação em cada uma dessas áreas, eu vou ver aquilo que eu preciso fortalecer no meu projeto. Durante a execução do projeto, eu também vou monitorar e controlar esses temas, ou seja, eu vou continuar fazendo avaliações e auditorias para pontuar esses temas e ver como eu estou caminhando neles. E após o projeto, também vou fazer uma avaliação. Então é interessante que essa organização Netlibs, ela faz também, aplica essa ferramenta IPAT, de avaliação dos projetos, 5 anos após de eu terminar um projeto de infraestrutura. Porque aí a pontuação agora vai me dizer se eu atingi os benefícios que eram esperados em cada um daqueles temas para esse meu projeto de infraestrutura. E também, obviamente, como eu estou medindo alguma coisa, né, como eu tenho indicadores de pontuação, eu posso fazer benchmark com outras organizações, com outros projetos, e no caso aqui, entre os projetos de infraestrutura em si. Os resultados dessas avaliações, usando o IPAT, geram um relatório da Netlibs, que ajudem muito no apoio à decisão, tanto para os governos quanto para as empresas, e o benchmark entre os projetos que eu disse para vocês anteriormente. O processo de avaliação usando essa ferramenta é o seguinte: a organização Netlibs, esse consórcio, ele vai ser contratado ou chamado, seja pelo governo, seja por algum consórcio de empresas, e aí então o Netlibs vai selecionar um time de assessores, um time de auditores que são capazes de aplicar essa ferramenta IPAT. São pessoas que são treinadas lá pelo Netlibs, que compreendem muito bem a metodologia e a ferramenta,
e que também têm experiência em projetos de infraestrutura. E aí eles vão seguir ali mais ou menos um processo como se fosse uma auditoria, preparar a visita, né, revisão, documentação, análise, antes da entrevista e depois conduzir entrevistas, analisar e dar as pontuações dos temas, para depois produzir esse relatório de avaliação do projeto. E isso com a ajuda do cliente ou da organização que está desenvolvendo o projeto, organização ou consórcio ou governo, que vão selecionar os projetos, vão fornecer as informações, indicar as pessoas a serem entrevistadas e vai ter um ciclo de feedback aí nesse reporte para tentar ver aquilo que são as áreas que precisam ser desenvolvidas. Aqui um exemplo de como é feita essa pontuação. Vocês podem buscar lá exemplos dessas ferramentas lá no site do Netlips, como eu falei. Um exemplo aqui do gráfico, tipo Spider, de pontuação, né, em cada um desses temas também. E o que essa ferramenta nos proporciona de uma maneira geral é a visão macro global do projeto. A visão do projeto no seu ambiente externo, a visão do projeto daquilo que ele precisa também desenvolver internamente. Não se trata, de forma alguma, como eu falei, de uma metodologia de gerenciamento de projetos. Aqui não existe melhores práticas de gerenciamento de projetos. A Netlips não é uma organização como PMI, como IPMA, não. Ela é uma organização que vai fazer a avaliação de temas nesses projetos de infraestrutura que estão ligados à excelência na gestão desse tipo de projeto. É um modelo de excelência em gestão que foi adaptado pelo Westerveld, que adaptou esse modelo EFQM que eu mostrei no começo, adaptou para esses projetos de infraestrutura e a partir dessa pesquisa que foi desenvolvida pelo Netlips, chegou-se a essas ferramentas, que é o IPAT, que faz a avaliação dos projetos e que permite também, né, uma tabela de fases que eu não mostrei aqui por causa do tempo e algumas outras coisas que estão envolvidas nessa avaliação que permitem ao Netlips dar um relatório ao órgão que pediu, vamos dizer um governo, por exemplo, a União Europeia como um todo, por exemplo, em projetos multinacionais. E aí esse relatório dá uma visão geral dos fatos que foram analisados, visitas, por exemplo, auditoria, documentos, o contexto geral que esse projeto está envolvido, aqueles aspectos políticos, os stakeholders, tudo que está em volta do projeto, e os aspectos da rede desses stakeholders e do envolvimento deles. Fatores abrangendo esses temas que estão ligados à excelência. E essa iniciativa do Netlips é muito interessante, que eu me lembro uma entrevista que eu li do responsável pela construção do Canal da Mancha. Ele disse, certa vez, que o gerenciamento dos stakeholders em grandes projetos de infraestrutura é crucial. Isso para a gente já é bem batido, né? Mas ele vai mais longe do que isso e diz que esses grandes projetos de infraestrutura precisam necessariamente ter um plano de relações públicas. É um gerenciamento de relações públicas. Antes do projeto e durante o projeto. Que é um tema reforçado lá, aliás, reforçado em vários dos temas dessa ferramenta IPAT de avaliação dos projetos. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu recomendo fazer uma visita ao site do Netlips, dar uma pesquisada nessa ferramenta IPAT também, que é muito interessante, porque nós podemos também aplicar essa ferramenta de uma forma modificada nos nossos projetos mesmo. Ver como é que nós estamos indo nesses temas aqui que eles apresentaram, né, esses 12 temas que eu falei para vocês, que era o contexto político. Então, vamos dizer, eu posso adaptar esse modelo IPAT, se eu quiser, para os meus projetos internos da minha empresa. Então, um contexto político interno da minha empresa, que envolve o meu projeto. O outro tema era objetivos, propósitos e o business case. Então, como é que o meu projeto está nisso aí? Eu vou avaliar e pontuar. As especificações funcionais daquilo que eu vou entregar. Então, seja um produto ou serviço. Vou avaliar outro tema que são as interfaces do meu projeto internas e interfaces externas. Como está o gerenciamento dos stakeholders no meu projeto? É outro tema importante.
O outro tema são os aspectos financeiros, viabilidade, estimativas, custos, retorno sobre o investimento, indicadores que são importantes para nós nas organizações. Os aspectos legais é um outro tema, aspectos legais envolvidos no meu projeto, que podem ser muitos, dependendo, né? Vamos dizer, eu sou uma empresa farmacêutica e tenho que seguir regulamentações, eu sou uma empresa que desenvolve produtos aeronáuticos e tenho que seguir determinada legislação, então isso é importante, um tema importante para os projetos também, não só de infraestrutura, né? Os outros temas aqui que são tecnologia, importante avaliar a maturidade tecnológica daquilo que eu estou desenvolvendo, o conhecimento que eu tenho sobre aquilo lá, sobre o projeto que estou fazendo. Aí outro tema que é a organização e o gerenciamento, que aí sim tem a ver com metodologia de gerenciamento de projetos. O tema contratos e o tema riscos do meu projeto. Ou seja, esses 12 temas, vale a pena vocês darem uma revisada e reverem esse modelo IPAT, buscarem mais informações sobre ele, porque eles com certeza, além de ajudar nesses grandes projetos de infraestrutura, eles podem ser muito úteis para nós adaptarmos aos nossos projetos do dia a dia. E essa iniciativa do NetLips de construir essas ferramentas, conhecimento, lições aprendidas, o networking de pessoas que estão envolvidas nesse projeto é muito interessante. O Brasil, que necessita hoje de desenvolver a sua infraestrutura, ferrovias, hidrovias, portos, rodovias e outros projetos de infraestrutura ligados à energia, uma série de outras necessidades que nós temos num país de dimensão como o nosso, a gente tem muito a aprender com o NetLips. Eu acho que valeria a pena o Brasil ter um intercâmbio com esse consórcio da Europa. Com certeza ia ajudar bastante no desenvolvimento dos nossos projetos. Bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.